5 desafios do cultivo em 2025 e ainda de bônus uma mini aula com dicas de erros no cultivo. Você já pensou que em pleno 2025 cultivar qualquer coisa, seja comida ou a nossa plantinha, virou quase um ato revolucionário? O clima está descontrolado, a água está cada vez mais rara e os custos só sobem e o mundo inteiro cobra sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a tecnologia nunca teve tão avançada, né? A gente vê drones sobrevoando aí plantações, sensores que vão monitorando e medindo até cada gota d'água. E até a nossa plantinha aí que já conta com muitas genéticas criadas justamente para resistir a pragas e ao clima. Mas aqui é a grande questão. Como o grower, né, o jardineiro, a jardineira, aquele que planta no quintal ou em casa no sistema indoor, consegue sobreviver e prosperar nesse cenário? Será que a gente está preparado para os desafios que estão acontecendo agora, nesse momento? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 dos maiores desafios do cultivo em 2025 e como que eles impactam diretamente no cultivo da nossa plantinha. E fica ligado, porque no meio desse papo a gente vai abrir uma mini aula prática para você aprender justamente a evitar os erros mais comuns dentro do cultivo e dar um salto de qualidade nas suas colheitas. Então, assiste o vídeo completo para não perder essa mini aula que pode mudar os seus resultados aí no cultivo. Se você cultiva ou está pensando em começar, esse vídeo é para você. Eu sou Luiz, Natural Mystic Ganja, você tá na Natural TV. Já aperta o teu aí, fica ligado no cupom de desconto dos nossos parceiros aqui do canal. Bora! Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Mudanças climáticas e degradação ambiental. Esse é o primeiro grande desafio que a gente enfrenta hoje. Secas, enchentes, geadas fora de época também, né? E muitas tempestades violentas que já derrubaram safras inteiras de frutas, hortaliças pelo mundo inteiro. E no cultivo de cannabis, o impacto ainda é mais sensível. Vamos pensar, né? No sistema mais natural de desenvolvimento da planta, lá no outdoor, uma única semana de chuva intensa pode gerar nas tuas plantas fungos, como mofo cinzento, e pode destruir colheitas inteiras. Uma geada tardia, por exemplo, pode queimar folhas jovens, pode atrasar todo o ciclo de crescimento da planta. E o calor extremo também vai acelerar a evaporação da água, do substrato e vai exigir um manejo muito mais atento aí do cultivador. Vamos ver algumas soluções que alguns growers já estão aplicando na prática. Por exemplo, o uso de estufas e coberturas leves, né, justamente para proteger do excesso de sol, da chuva, de tempestades, aqueles ventos que às vezes podem derrubar aí algumas plantas. Outro método são os substratos aí bem arejados, né? Bem leves e ricos em matéria orgânica, justamente para segurar a umidade sem encharcar. Aqui é muito importante. E claro, práticas regenerativas, né? A composteira, o minhocário, essa rotação de culturas aí no teu quintal também, para manter justamente essa vida dentro do solo. Então, como vocês veem no cultivo da planta, não se trata só de plantar. Você precisa, na verdade, ficar atento e criar justamente esse ecossistema que vai fazer com que tuas plantas resistam a essas mudanças do clima e fiquem mais adaptadas. Desafio 2, a escassez de recursos hídricos. Galera, a agricultura mundial consome cerca aí de 70% da água doce do planeta. Olha só esse volume. E o cultivo de cannabis não escapa aí dessa pressão. No grow indoor, quem já tentou cultivar já sabe, né? Se você exagera na irrigação ali, você vai criar um ambiente perfeito para fungos, para pragas, vai perder a oxigenação do solo, as raízes podem começar a mofar, né? E elas perdem a capacidade ali de se alimentar. Então, se errar para menos, a planta sofre um estresse hídrico e trava o desenvolvimento. Ou seja, mesmo que você coloque água demais ou água de menos, pode ser um problema aí. Já no outdoor, a estiagem prolongada em alguns locais,
mais, né, pode significar aí perda de meses de trabalho, vai faltar água. E você sabe que a planta precisa disso para se alimentar. Boas práticas aqui que alguns growers aplicam hoje em dia para sanar esse tipo de desafio. Primeiro, aquela irrigação por gotejamento, né? Ou naqueles autopotes. Isso aqui vai economizar água e também vai entregar o volume necessário de forma mais precisa. Não tem desperdício. Outra alternativa é o reaproveitamento da água da chuva, coletada em algumas cisternas, tratadas e depois colocadas ali para o cultivo. Tem técnicas também daquela cobertura morta, né? Que coloca-se ali na superfície dos vasos. Isso também vai reduzir um pouco essa evaporação no solo, vai conter um pouco mais de umidade ali por mais tempo, então vai diminuir também volume e frequência de rega nesse sentido. Desafio número 3, as tensões geopolíticas e comerciais. Olha, pode parecer distante, mas até a cannabis sofre com a geopolítica. A gente tem um exemplo claro, né? Equipamentos, tecnologia de cultivo, né? Como os painéis ali de LEDs, os sensores que são usados para fazer as medições de temperatura e umidade, ou até os controladores de ambiente também, muitas vezes dependem justamente da importação. E aí, quando tem qualquer crise comercial, como a gente está vendo aí entre China e Estados Unidos, né? Vai gerar esse aumento de preço e a escassez de equipamentos. Com as sobretaxas ainda de impostos, você imagina para que valores exorbitantes fica esses equipamentos. E não só no indoor isso acontece, porque até aqueles nutrientes e substratos aí que sofrem variações do preço quando estão nessas cadeias globais também são afetadas e encarece o produto final para você aí. Então o que os growers mais atentos fazem para superar esse desafio? Diversificar é uma das alternativas, que assim você consegue sempre ali ter alternativas para conseguir os seus insumos e cada vez de forma, né, mais barata nesse sentido. Também alguns cultivadores buscam soluções nacionais, né, e bioinsumos e substratos, justamente para evitar esses valores exorbitantes da importação. Pô, dá para produzir insumos em solo nacional, por que a gente precisa ficar então aí, ó, importando, né? E principalmente esses growers que superam esse tipo de desafio vão investir justamente em aprender técnicas de baixo custo que não dependam de tecnologia importada. É a solução mais viável nesse sentido. Ó, e vou te lembrar, hein, que no final desses 5 desafios eu vou te entregar aqui uma mini aula que pode de fato mudar os teus resultados no cultivo ou talvez aí eliminar um erro que você possa estar cometendo e nem sabe. Vão ser 3 erros que eu vou abordar nessa mini aula, então ó, não sai do vídeo e continua assistindo. Já confere aí também se você deixou o like e se você está inscrito no canal. O quarto grande desafio, a falta de mão de obra e o envelhecimento no campo. Bom, galera, na agricultura global, falta gente no campo, né? Então, no cultivo da nossa planta, acontece algo que é muito parecido também. Muitas vezes a pessoa entra no grow sem ter o conhecimento, vai errar no manejo, né? Claro, não tem como, e acaba se frustrando e desistindo antes mesmo de chegar na colheita. Acontece muito. A nossa plantinha exige atenção diária, né? Aquela observação das folhas, da estrutura, do crescimento, do aspecto da coloração, a observação se tem pragas naquele cultivo, a nutrição equilibrada para justamente ela ter essa potência de crescimento. Olha, é trabalho, é observação. E é justamente esse tipo de cuidado e atenção que vai separar colheitas medianas de colheitas incríveis. Então, ó, observa a tua planta, você vai ver que ela te ensina muito. O quinto grande desafio aí dos tempos atuais é a pressão por sustentabilidade e essa transição verde. E, assim como na agricultura global, a cannabis também está sob pressão para ser mais sustentável. Cada vez mais consumidores querem aquelas flores livres de agrotóxicos, aquelas plantas rastreáveis e com aquele impacto ambiental reduzido. E é por isso o futuro do cultivo da planta aqui nos bioinsumos, no controle biológico de pragas, no reaproveitamento desses resíduos que tem no nosso grow para compostagem, por exemplo, e no uso de energias renováveis, principalmente em grow indoor. Imagina, só produzir não basta mais. Aqui o desafio agora é produzir, mas produzir bem, produzir com responsabilidade e consciência ambiental. Eu te falei, né? Então agora eu vou te entregar a mini aula sobre os 3 erros de cultivo aí, ó. São 3 erros que podem destruir às vezes meses do teu trabalho. Água, pH e oxigenação. Parece bem básico, né? Mas é exatamente nesses detalhes
que praticamente 90% aí dos growers travam. E olha, se em 2025 os desafios já estão assim, imagina daqui para frente, galera. Clima imprevisível, água escassa, custos lá no alto, né? E eu vou te dizer, enquanto você assistir essa aula aqui, algum grower em algum lugar do Brasil tá perdendo agora uma colheita inteira só porque não soube fazer um mínimo ajuste do pH. Tem outro grower por aí que viu o seu cultivo ser invadido por fungos, justamente porque errou na rega, exagerou demais. E o pior, hein? A maioria vai desistir, vai desencanar de cultivar, vai achar assim, ó, pô, não nasci para plantar. E aí, qual que é a consequência? Infelizmente, vai voltar pro prensado, pro mercado ilegal, pra dependência de quem, claro, não quer qualidade e nem tá aí pro seu bem. Mas relaxa, galera, você tá aqui com a gente e isso, claro, significa que você é diferente, que você é o tipo de pessoa que busca solução e não desculpas para manter onde tá, né? E é por isso que eu não vou deixar você sair daqui sem saber o seguinte, que o único caminho real para você enfrentar todos esses desafios de 2025, o caminho não é comprar equipamento mais caro, não é esperar aquela genética perfeita, não é torcer para o clima se ajustar e te ajudar. O caminho é dominar justamente o método, o entendimento do processo. Entender de uma vez por todas que a nossa plantinha realmente funciona, da semente até a extração e dá para fazer em casa. É simples, é olhar, observar e ter um conteúdo que te direcione nesse encaminhamento de evolução. Você vai aprender a ler os sinais das plantas, a prever problema, a criar resiliência no teu cultivo, a paciência que a planta nos traz. E é justamente isso que vai separar o grower que sofre em todo o processo daqueles que colhem todo o ciclo, independentemente da crise, do clima ou do custo. E ó, tem só um lugar onde esse método é ensinado passo a passo, do zero até as técnicas avançadas. Eu tô falando aqui do curso Cultivando o Seu Remédio. Porque aqui você não aprende só teoria, você aprende a sobreviver e a prosperar em qualquer cenário que seja, porque você vai entender o processo. Enquanto outros growers estão perdendo colheitas para mofo por causa das chuvas imprevisíveis, nossos alunos aqui, ó, estão colhendo flores densas no outdoor também. Enquanto outros vão gastar fortunas com fertilizante importado, que nem sempre vão dar aquele resultado que promete. Os nossos alunos aqui, ó, vão dominar técnicas orgânicas de baixo custo, montando aquele super solo dos sonhos. E enquanto muitos desistem por erros que são básicos, uma pequena ajuste ali de um olhar diferenciado já faria diferença. Nossos alunos, eles seguem no ciclo perpétuo, colheita atrás de colheita. Você vai continuar aí perdendo colheitas por erros básicos que podem ser evitados. Você vai gastar dinheiro com soluções caras que não vão resolver de fato o teu problema. Você vai continuar desperdiçando tempo, tentando descobrir sozinho ou com uma dica furada o que foi que aconteceu no teu espaço de cultivo. Frustrado por não conseguir a autonomia que você tanto deseja. Eu sei bem como é essa sensação. Não desiste, viu? Vem com a gente porque hoje você pode mudar tudo isso. O valor do nosso curso é de R$ 449, mas calma, porque hoje você vai investir, sabe quanto? Muito menos da metade disso, ó. R$ 149 à vista no Pix. Vou repetir aqui, ó. R$ 149 à vista no Pix. Isso aqui é uma promoção especial do mês da independência, mês de setembro, pra gente comemorar e quem sabe aí no final do mês tá todo mundo com conhecimento para colocar sementinha para germinar. Você pode parcelar ainda, 12 parcelinhas de R$ 17. É isso mesmo, galera, 12 parcelinhas de R$ 17 e ó, 70% mais barato que a mensalidade de qualquer aplicativo por aí. É menos do que você gasta numa semente de prem, na verdade. Pode crer, no corre teu ali, ó. Esse aqui vai ser um valor que você vai recuperar na primeira colheita, evitando perder tudo por conta de erros básicos que com esse curso você não vai cometer. Ó, enquanto você não tiver um método comprovado, um passo a passo, a prova de falhas, você sempre vai estar refém das circunstâncias. Então investe aqui no curso, você não tem nada a perder, porque ó, se você não gostar do conteúdo, dentro de 7 dias você pode ter todo o dinheiro de volta aí se você não contemplou o que você achava que era. Mas eu te garanto, hein, além de um conteúdo aí compilado muito importante, você também vai ter aí o certificado de cultivo para mostrar que você tem autonomia e que você sabe levar o teu cultivo. Principalmente para você que está buscando o HC, esse documento é muito importante. Então, ó, não dá mole, galera, R$ 149 com certificado. Então,
vem com a gente colocar o teu cultivo nos trilhos, tendo um conteúdo vasto e validado aqui por mais de 2.000 alunos que já estão com a gente. O link tá aqui na descrição, clica aí, vê as informações e eu tô te esperando para essa jornada grower. Beleza, agora então vamos ver os 3 erros mais comuns do grow e é aqui que entra a nossa aula na prática. Pega o caderninho aí e a caneta e vem junto com a gente. Como evitar os 3 erros mais comuns no grow? Vamos pro primeiro. Esse daqui é o que a gente mais vê nas oficinas, é o que a gente mais vê ali em algumas postagens da Ganza App, principalmente de quem tá começando, que é o erro da irrigação, água. Sempre excesso ou falta de água, mas a mão geralmente é para mais, né? Então a gente sempre acha que a planta precisa de muita e muita água e não calcula o porte dela, não calcula o tamanho do vaso, não calcula o clima que está na tua região e a secagem mais eficiente, então vai haver sempre um encharcamento. Então muita gente afoga a planta nas primeiras tentativas, jogando muita água ali. A regra de ouro, você vai observar a secagem. A gente sempre indica você, antes de plantar, ver como aquele vaso se comporta. Então, quando você estiver deixando descansar ali o teu vaso, já é recomendável que você faça uma boa rega, sinta o peso do vaso quando ele está seco e quando ele está molhado. Isso vai dar alguns indicativos para você ir mapeando quanto que está a secagem desse substrato. O ideal é a gente trabalhar conforme o porte da planta. Plantas mais jovens requerem menos água, então você vai sempre estimular o enraizamento das plantas mais jovens, das mudas, dos primeiros dias ali de vegetativo, e conforme a planta vai crescendo, automaticamente ela vai consumindo também mais água. Então, com relação à rega, não se prenda a nenhuma regra. A gente brinca aqui que a rega não tem regra. Não dá pra gente falar regue de tantos em tantos dias, de tantos em tantos volumes, de tantos em tantos litros. Isso aqui vai ser uma observação, primeiro, do ambiente da tua região, do tipo de substrato que você está usando, do tamanho do vaso que você está usando e do porte que a planta tem. Então, investigue, observe a secagem e sempre, tome cuidado para não carregar na mão na rega. Esse é um problema grave aí de excesso de zelo. Fica ligado enquanto que você joga de água nos teus vasos. Segundo grande erro básico é o pH da água, né? O tal do potencial hidrogeniônico. O pH é o que vai dizer se aquele substrato está mais alcalino ou mais ácido ou mais neutro. Vamos lembrar que a nossa plantinha gosta, né, de um substrato com pH mais neutro, variando aí em média entre os 6 e os 7. Quando o pH está desregulado nesse sentido para mais ou para menos, mais ácido ou mais alcalino, ele vai, na verdade, bloquear alguns nutrientes. Mesmo quando você está disponibilizando nutrição para a planta de macro e micronutrientes, com essa desregulagem, a planta não consegue absorver o que tem ali. E aí a galera vê os sinais que a planta vai dando, né? Um amarelamento da folhagem, um necrosamento às vezes das pontinhas da folha e acha que está faltando alimento. Realmente, a planta está com fome, mas não porque não tem comida no solo, mas por conta do pH estar desregulado. É como se fechasse uma portinha ali e esse alimento não conseguisse entrar na raiz. Por isso, às vezes, um ajuste de pH ali já dá o grau para a planta voltar a se alimentar como ela deveria. Geralmente no orgânico, né, galera, por conta da microvida, esse pH já é, na maioria das vezes, ele se autorregula. Mas para a galera do mineral, esse controle de pH é fundamental ter nas entradas de alimentação que você vai dando para a tua planta. Então fica ligado aí no pH, é um ponto de investigação se você notar que a tua planta travou ou que está havendo um amarelamento ali geral. E o terceiro grande erro, que é um combo, né? Todos eles, de uma certa forma, estão interligados. É a falta de aeração no substrato. É isso mesmo, a raiz pode se afogar. Você sabia disso? Quando você exagera na água, né? Como a gente viu ali com o problema número 1, e quando o pH está desregulado, como a gente viu no problema número 2, isso vai acarretar justamente uma falta de oxigenação. Então a raiz vai como se estivesse se afogando, ela também para de ter as suas funções principais de absorção de água e nutrientes. Então, um substrato que fica muito compactado
né? Aquele substrato que você vê que está pesado, aquele substrato que vira uma pedra, né? Vira um cimento ali com o tempo. Esse tipo de substrato, ele vai dificultar a expansão das raízes e pode acabar sufocando elas. Então, a gente sempre recomenda, tem várias aulas aqui de montagem, de receitas de montagem do substrato, a aeração é muito importante. E aqui você pode usar vários tipos de insumos, como a perlita, a fibra de coco, argila expandida, vermiculita, né? São alguns insumos que vão dar justamente essa leveza, essa porosidade, essa aeração, para que nunca a raiz fique ali com falta de oxigênio. Bom, esses 3 pontos, água, pH e aeração, vou te dizer, só isso aqui já é um ponto de investigação muito importante se a tua planta estiver travada, e pode ter certeza, isso aqui vai resolver cerca de 70% aí dos problemas de um grower iniciante, com certeza. Essa foi a nossa microaula. Deixa escrito pra gente nos comentários se você já passou por um desses 3 problemas, como você resolveu e como você observou aí que era isso. E vamos fechar o nosso conteúdo agora com as tendências que estão mudando o cultivo em 2025. Muito se fala da inteligência artificial, né, galera? E ela está sendo muito importante também aí nessa construção dessas tendências, né, do cultivo de cannabis em 2025, tanto a IA quanto os sensores climáticos, por exemplo, que fazem o monitoramento da temperatura, da umidade, da luz, isso em tempo real, né? Então você consegue ajustar toda a ambientação através desses sensores. Outro ponto também é a agricultura urbana e vertical, os prédios de cultivo, né? Porque hoje as plantas acabam crescendo em prédios, espaços reduzidos, então o crescimento é vertical ao invés de ser horizontal. É o que requer as grandes cidades, pouco espaço, o cultivo vertical é uma grande tendência aí também. Outro ponto são as genéticas existentes, né? A gente viu aí a importância, a gente tem mais de 4.000 variedades de tipos de cannabis ao redor desses milênios aí de existência dela e do cruzamento, né, da domesticação que a gente fez ao longo desses milênios. Então, muitos breeders já estão desenvolvendo variedades aí que aguentam calor extremo, pragas, estresse mais excessivo, né? Então, essa mistura, essa cruza de genéticas para chegar naquela genética que mais se adapta aos tempos atuais, a essas mudanças que a gente falou nesse vídeo. Outro ponto muito importante também para reduzir o manejo é a questão das automações, né? Irrigação, ventilação, e já tem até colheitas automatizadas, trimas automatizadas. Essa é a ideia para quem faz o cultivo de larga escala, né? De reduzir o tempo de manejo. Aqui as automações são muito importantes, e mesmo no cultivo caseiro aí, né? Muita gente não tem o tempo necessário diário para cuidar da planta. Nesses casos que você é um jardineiro, uma jardineira que não consegue ficar no grow muito tempo, as automações também vão ser uma mão na roda para você aí tornar possível o cultivo. E por último, aquele sonho de consumo, a energia solar no grow. Imagina você ter, através de painéis solares ali, fazer o teu grow, bancar ali a iluminação, a ventilação, né? Toda essa carga, que maravilha que seria isso, um grow através da energia solar. Você vai diminuir muito o custo e também pegada ecológica aqui nem se fala, né? E eu quero saber de você, qual a tendência que você enxerga nesse cenário atual, o que está mudando no cultivo geral, né? E principalmente no cultivo de cannabis aqui no Brasil. Porque os desafios do cultivo em 2025 são enormes, mas também vamos pensar que eles abrem portas para novas soluções. E no caso da cannabis, cada grower que aprende, que observa a planta e que inova no seu manejo, com certeza ajuda a construir não só um cultivo mais forte, né? Mas também uma cultura mais sustentável e mais resiliente. No fim das contas, galera, cultivar cannabis hoje é, e como sempre foi, né, um ato de resistência e de consciência. Porque no meio de tantas mudanças climáticas, tantas crises e pressões, ela continua nos mostrando uma verdade muito simples. É porque é só uma planta, mas é uma planta cheia de possibilidades. E aí, qual desses desafios que você acha que é o mais complicado no cultivo e o quais a gente consegue solucionar com a nossa união por aqui? Deixe escrito nos comentários. Não esquece, ó, de deixar aquele like que legaliza para mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante e é sério. Se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, ó, sugere esse conteúdo para um amigo, para uma amiga, para um familiar, para alguém do teu trabalho, para a gente elevar o debate sobre o autocultivo no Brasil. Eu te espero para o próximo conteúdo aqui na Natural TV. Boas ideias, bom cultivo!
Que medo é esse de uma planta? Vai ver que é só porque não conhece mesmo, né? Mas daí se não conhece, não fala nada, pô, só ouve. Vem. Método de tratamento alternativo, terapêutico só um momento. Umas gotas do óleo pra acalmar, um peguinha pra transcender, desopilar. Com tanta informação disponível, o que é que tá faltando para regulamentar? Mudar a sabedoria ancestral fica em perigo. Imagine a caminhada até legalizar, mas não aguento mais, por isso eu busco os aliados da agricultura, da paz sagaz. Ter contato com a planta todo dia auxilia a busca do pão nosso de cada dia mais. Então plante, colha, perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina. O cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrasa e lesa. Desinformação não tem mais vez, nossa alma é o argumento contra a estupidez. Bora comunidade Grower Maker, é nós que legaliza, só vem, marcha. Plante, colha, 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 perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina. O cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrapalha e lesa. Desinformação não tem mais vez, nossa alma é o argumento contra a estupidez. Legalize já, Rastafari, Selassie, 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 Selassie.